Neste vídeo aqui, vamos falar sobre o módulo que foi desenvolvido para fazer o registro de folha de ponto. O objetivo desse módulo é fazer o registro de entrada e saída dos locais de trabalho, registrando a data, o horário e pegando as coordenadas geográficas do ponto que está registrando esse evento. Antes de fazermos a apresentação do módulo, vamos acessar aqui o menu superior em funcionários e vamos listar funcionários. Aqui nós temos algumas informações importantes no cadastrar e no editar. Eu vou pegar aqui um funcionário de teste, vou clicar em editar. Vamos reforçar essa parte de configuração. Em tipo de acesso, nós temos três tipos de acesso na plataforma. Setando ele como administrador, este usuário ele vai ter acesso a esta plataforma de administração, a parte de gestão da empresa e esses recursos. E os módulos deste acesso que vai ser disponibilizado serão os módulos que vai estar ativo aqui na parte de gestão dos departamentos. Temos aqui o tipo de acesso técnico e o tipo de acesso vendedor. Nesse outro combo aqui, nós temos acesso ao sistema de administração. Um usuário ele só consegue acessar essa parte da administração se esse tipo de acesso estiver setado como ativo. O que isso quer dizer? Qualquer usuário cadastrado, qualquer funcionário cadastrado na plataforma que o acesso ao sistema de administração estiver como ativo, ele consegue acessar a parte aqui de gestão, tá? Respeitando os níveis que estão disponibilizados aqui no departamento dele. Esta aba aqui, tipo de acesso, vai definir a camada de acesso quando ele está acessando o app de extensão para registro de ponto. Todos os funcionários conseguem fazer o acesso ao módulo de extensão para registro de ponto que foi desenvolvido, independente se ele está marcado como ativo ou inativo aqui no acesso ao sistema de administração. Então, todos os colaboradores têm acesso ao sistema de ponto e para ter acesso ao sistema de ponto e ter acesso aqui à parte de administração, tem que estar marcado isso daqui. Então, se eu pegar esse César de teste e eu informar que ele está inativo, ou seja, ele não tem acesso à parte de administração, mas o departamento dele é técnico. Aqui, qualquer um desse departamento consegue fazer o registro de ponto, mas apenas quem está com acesso à administração como ativo consegue acessar essa parte de administração. Então, vou deixar como inativo esse colaborador e vamos salvar aqui. Em listar aqui os colaboradores, aqui na lista, ele já traz aqui uma prévia de como está. Então, o tipo de acesso, ele já traz aqui, tá? Tipo de acesso técnico ou tipo de acesso vendedor, tá? Esta coluna acesso é acesso à plataforma, tá? Então, veja que alguns colaboradores estão com acesso a esta plataforma de administração como inativo, tá? Então, eles estão inativo, mas independente do modo que está cadastrado aqui no acesso, todos têm acesso ao sistema para bater o ponto. Vamos agora fazer o acesso de um smartphone para fazer o registro de alguns pontos para gerarmos relatórios. Utilizando aqui um smartphone, neste exemplo eu estou usando um smartphone com sistema operacional Android. Independente do sistema operacional, pode acessar essa extensão porque ele é acessado pelo browser, pelo navegador. O navegador indicado para acessar é o Google Chrome, tá? Este aqui. O Google Chrome é o mais indicado porque a parte de geolocalização dele funciona melhor, tá? Então, se o aparelho não tiver o Google Chrome, é só entrar na sua loja do teu app e baixar esse navegador e instalar. Vou abrir aqui o Google Chrome. Aqui nós vamos acessar o endereço preveng.simsoluçõesweb.com.br e antes de acessar, eu vou passar uma dica aqui de como criar um atalho na área de trabalho de qualquer aparelho celular depois que está acessando o navegador Google Chrome. Tá? Então, depois que acessar a primeira página do sistema, vamos clicar nesses três pontinhos do lado direito superior. Clica aqui, adicionar a tela. Aqui ele já traz aqui as iniciais, sistema de gestão. Pode clicar em adicionar. Se quiser pode reescrever esse nome aqui, mas eu vou manter esse nome mesmo e vou clicar em adicionar.
Ok, e vou adicionar a tela. Vamos sair aqui. Ele já cria automaticamente um atalho na área de trabalho. Veja, ele já criou aqui um atalho para mim aqui na área de trabalho pelo Google Chrome. Então ele tem esse recurso. Ele não é um aplicativo, ele é acessado pelo navegador, mas ele tem esse recurso de adicionar um atalho na área de trabalho. Fica mais fácil do que ter que abrir o navegador e digitar. Então eu vou clicar agora no atalho que foi criado. Ele vai chegar aqui na tela inicial. Tá? Veja que essa tela é uma tela diferente. Então o sistema ele já tem um modo que ele detecta o sistema operacional de acesso. Quando está acessando pelo computador, ele entra numa tela para acessar o sistema de gestão. Tá? Veja que quando é pelo computador, ele traz aqui em cima, em vez de acesso extensão app, ele traz sistema de administração e ele traz aqui acesso ao SIG. Quando eu estou acessando por um smartphone, ele já entende que é para fazer o registro de ponto, que já é para acessar uma área externa. Então ele já traz um outro método de acesso. Então eu vou entrar aqui com o e-mail de acesso, a senha. Eu tenho que copiar esse código aqui e colar embaixo, tá? Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Ok. E vou clicar em acessar. Pronto. Acessei. Então aqui nós temos um menu aqui do lado direito superior. Ele vai expandir. Então aqui, tanto para técnico quanto para vendedores, nós temos aqui dois módulos disponíveis, né? Que é gerar a demanda e fazer o registro de ponto. Quando o acesso é feito por um usuário que lá na camada estava definido como administração, ele não tem acesso a gerar a demanda, ele tem acesso ao folha de ponto. Porque o folha de ponto ele é para todos, independente da camada que está configurada. Todos os colaboradores da empresa conseguem bater o ponto. Então, se eu sair aqui e eu vou acessar com o acesso que eu tenho de administração, vamos acessar aqui, que é um acesso que é feito para acessar a plataforma lá de gestão, só para mostrar que todos conseguem ter acesso ao sistema de ponto. Veja, acessei, olha só, ele só tem acesso aqui ao folha de ponto, certo? Então aqui eu consigo registrar o ponto. E para mim registrar um ponto, eu preciso clicar aqui em registrar ponto. Eu vou clicar em registrar ponto aqui. Tá? Quando entra na parte de registro de ponto, a primeira vez que acessa esta página, ele já pergunta se autoriza compartilhar as suas coordenadas geográficas, a sua localização, para ele fazer a captura de latitude e longitude. Isso aqui é obrigatório, tá? O usuário, o colaborador, ele tem que permitir pegar a localização. Se não permitir pegar a localização e clicar em bloquear, o aplicativo ele vai ficar inutilizado, ele não vai permitir o acesso, tá? Então, é uma regra da empresa, é uma regra do sistema compartilhar as coordenadas, tá? Se o colaborador não quer compartilhar a coordenada, logo ele nem precisa bater o ponto, porque é de extrema importância que ele compartilhe as coordenadas geográficas dele. Então, eu vou clicar aqui, antes eu vou clicar em bloquear, tá? Eu vou agir de forma que eu não quero, para mostrar como que fica isso. Esse site não pode permissões. Ok, eu vou bloquear isso daqui. Certo? Você negou, coloquei sim. O que acontece? A partir do momento que eu neguei o compartilhamento da minha geolocalização, primeiramente, eu não consigo fazer o registro ponto, porque o botão que eu registro, tá, as minhas entradas e saídas, ele fica inativo e ele me traz aqui embaixo a instrução. Tá? Veja só, ele me traz a instrução. Para permitir acesso à sua localização, siga as etapas abaixo. Então, uma vez o colaborador bloqueando, ele vai ter que seguir essas etapas. Tá? Eu fiz o bloqueio intencionalmente para mostrar o que tem que fazer quando bloqueia. Tá? Então, ele traz aqui a seguinte etapa. Primeiro, clique no ícone dos 3 pontos no canto superior direito. Selecione configurações, role para baixo e clique em configurações do site. Tá? Clique em local e marque permitir. Então vamos executar essas etapas. Então o passo a passo está marcado aqui, ó, clicar nos 3 pontos no canto superior lado direito, tá? Selecionar configurações, rolar para baixo, procurar configurações do site e marcar em permitir. Então vamos executar esse passo para quem fez o bloqueio da localização, tá? Porque fica impedido de fazer o registro se não compartilha a localização. Então vou criar nos 3 pontos, configurações. Role para baixo e procura configurações do site. Primeiro ponto aqui, localização. Tá? Aí vai estar aqui
o sistema da Preveng, clica aqui no site da Preveng e clica em permitir. Ok? Vamos voltar e vamos voltar. Vamos atualizar. Pronto. Liberado a captura de latitude e longitude, já fica disponível a página para fazer o registro ponto. Veja aqui embaixo, já informou aqui qual que é a latitude e longitude neste momento. Tá? Então, para fazer o registro de ponto aqui é muito simples. Tá? Eu tenho que escolher apenas se eu estou informar se eu estou local ou em viagem. Tá? Colocar uma descrição, vou colocar aqui entrada de teste, colocar uma descrição, marcar aqui, confirmar aqui e registrar a entrada. Ele já faz um refresh, atualiza e traz aqui, ó, o último registro de entrada, às 14/11, né, às 3h11, que é o horário que eu estou fazendo. Tá? Então, se a gente fez um último registro de entrada, o botão, ele quer que faz um registro agora de saída. Então, ele já fica dessa forma. Se o último é saída, o próximo é entrada. Então, não tem como errar o registro, tá bom? Vou fazer agora um de saída também. E dessa forma, a gente faz todos os pontos. Tá bom? Então, o usuário ele só vai acessar aqui, vai clicar aqui, vir aqui em folha de ponto, vai informar se está em local em viagem, colocar uma descrição, marcar e confirmar. Apenas isso. Tá? Aqui no menu também ele consegue vir em folha de ponto e sempre ele consegue listar os pontos que ele bateu no mês atual e no mês anterior. Como eu estou no mês 11 de 2023, eu vou listar o mês 11 e aqui eu tenho todos os meus registros de entrada e saída. Tá? Aqui ele traz aqui para mim aqui o horário da entrada, a observação de entrada, a descrição de entrada, a saída, a descrição de saída, se é local ou viagem, tá? E quem fez o registro desse ponto, tá certo? Então isso aqui serve para todos os colaboradores cadastrados na empresa. Todos conseguem acessar através de um celular, ele já automaticamente cai nessa tela aqui. E através do computador, ele não chega nesse sistema. Isso aqui só pode pelo celular, porque ele depende de pegar a localização, tá certo? Agora vamos sair daqui, eu vou desconectar e vamos voltar para o computador para ver como que fica a parte de geração de relatório disso aqui. Voltando para o sistema aqui, vamos acessar aqui como na parte de administração, no menu superior, procurar aqui folha de ponto. Então nós temos dois tipos de relatórios. Temos o relatório simplificado e o relatório detalhado. Vamos primeiro buscar um relatório detalhado. O relatório detalhado ele é buscado por colaborador. Ele tem que fazer o filtro de um colaborador por vez, tá? Que ele faz por período e ele traz muita informação. Então, vou buscar aqui pelo colaborador César de teste, vou falar que o período é aqui 15/10 e vou falar que o período final é 23/11 e vou pedir para buscar esse relatório de registro de ponto. Então, olha só como que ele me traz a informação aqui, tá? Ele traz aqui todos os blocos separados. Vou mostrar aqui. Ele traz aqui, só para entendermos melhor, ele traz aqui a data, tá? Segunda-feira, dia 13, e ele traz algumas informações aqui. Ele traz aqui, ó, o ID, o colaborador, se está local em viagem, quem fez o registro, tá? Ele traz aqui o horário da entrada e aqui é o texto, que é a descrição que é informada lá. Aqui ele traz o horário de saída e a descrição que foi colocada em horário de saída, e ele traz aqui uma distância, tá? Uma distância em metros da utilização do sistema, tá? Então, quando o colaborador ele faz um registro de entrada, que digamos que ele chega no espaço de trabalho e ele faz esse registro de entrada aqui às 8 da manhã, tá? E depois ele vem fazer esse registro de saída aqui, nesse exemplo aqui, às 11h30, tá? Então, ele consegue medir, porque aqui nós temos aqui uma latitude e longitude e aqui nós temos também as coordenadas geográficas. Então, ele consegue fazer o cálculo aqui pelo raio da Terra, ele faz o cálculo da distância desse ponto para esse e traz, tá? E traz aqui essa distância em metros. Tá bom? Isso é importante para saber se o colaborador, no momento que ele está batendo ponto, se realmente ele está na obra ou se ele se afastou muito da obra ou está batendo antes mesmo de chegar na obra. Então ele traz essas coordenadas, tá? Então nessa data aqui de segunda-feira, dia 13, veja, nós temos aqui um registro feito no período da manhã e um registro feito no período da tarde. Então ele traz. Por isso que esse aqui é o relatório detalhado. Ele traz todo detalhado, tá? Ele traz todo individual os dados. Veja, eu tenho aqui, ó, entrada às 8 da manhã, saída às 11h30. Aí no primeiro turno. No segundo turno eu tenho entrada às 12h02
e saída às 18h02. Então isso aqui é tudo da mesma data, nós estamos falando do bloco segunda-feira. Tá? Então vamos entender que aqui ele está entrando dentro de um dia e fazendo todo o detalhamento. Veja, nós estamos aqui falando apenas do dia 13, tá? Nós temos aqui os dados de entrada no período da manhã, tá? De entrada e saída no período da tarde, certo? Aqui nós temos aqui embaixo toda a separação de horas. Nós temos aqui horas, total de horas trabalhadas, tá? Nós temos aqui horas trabalhadas locais, 9,5 horas e hora em viagem, tá? Porque lá no sistema, o colaborador ele informa se ele está local ou se ele está em viagem. Então o sistema ele traz aqui tanto local quanto hora em viagem. Horas extras, hora extra local, hora extra em viagem. Então ele traz tudo separado. Hora extras locais noturnas e hora extras em viagens noturnas. Hora extra 100%, local, em viagem. Então ele traz tudo isso separado, tá? Ainda assim, podemos aqui gerar dois tipos de visualização. A primeira visualização é gerar esses pontos, tá? Localizando pinos no mapa. Eu vou clicar aqui, eu vou abrir uma nova aba, ele vai abrir um mapa e vai mostrar aqui aonde o colaborador estava quando ele bateu esse ponto, tá? Isso aqui é uma API do mapa, tá? Ela tem uma margem de erro aí de alguns metros, tá? Mas isso aqui é só para entender se o colaborador realmente ele está no ponto definido para bater ou se ele está muito distante, não em relação ao metro, mas, por exemplo, se o colaborador ele está numa obra ou se ele está a quilômetros da obra, tá? Mas fizemos vários testes aqui, ele chega a ter uma margem até de 30 a 40 metros, mas isso não importa, porque isso quer dizer que ele ainda está no local da obra, né? Isso aqui é para entender se ele realmente está na região que ele deveria estar. Então, clicando aqui nesse ícone aqui, ele gera esses pontos no mapa. Quando acontece que o colaborador ele bate um ponto de entrada no período da manhã e um ponto de saída no período da tarde com a distância muito grande, é por isso que nós fazemos esta medição de distância aqui. O que acontece? Quando tem esse dispareio de distância, ele vai colocar dois pinos no mapa. Ele ia colocar um pino aqui e um outro pino bem mais distante. Então dá para perceber, tá, essa diferença. Esse outro botão aqui já passa a parte de navegação. Então apenas se isso for um dia necessário utilizar uma navegação até o local, aqui ele abre e posiciona isso num mapa do Google Maps já para acionar a parte de localização. Ou seja, se buscar essa URL aqui em cima e enviar para alguém no smartphone, vai liberar ali aqueles recursos de navegar até lá e traçar uma rota. Tá? Então isso aqui foi uma coisa a mais que já tínhamos, a geolocalização, então já acionamos isso também. Aqui ele abre o mapa mostrando os pontos que foi batido e aqui ele abre a alternativa de navegar até o local. Isso que é interessante. Às vezes tem essa localização e quer fazer uma medição de tempo ou de distância, então isso aqui ele consegue fazer isso. Tá ok? Vamos descer aqui e gerar mais alguns pontos aqui, de outros exemplos aqui. Tá? Veja aqui, ó, a gente consegue afastar esse mapa e olhar aqui. Temos aqui um exemplo de uma batida de um ponto de entrada em uma localização e um ponto de saída em outra localização bem diferente, só para exemplificar. Então eu vou gerar aqui a visualização no mapa desse registro aqui. E veja só, nós temos aqui uma entrada nesta localização e uma saída nesta localização. Então isso aqui a empresa consegue perceber, tá? Consegue entender, tá? Que o colaborador ele estava bem distante, tá? Do ponto de entrada. Então um dos dois pontos aqui está errado, né? Porque tecnicamente ele entrou nesse local, ele tinha que bater a saída quando estivesse saindo aqui. Então isso aqui é só para identificar, tá? O como está errado essas coordenadas aqui. Isso aqui é uma questão, por questão de organização, a empresa vai conseguir. Tá? E nessa situação aqui, ela vai dar essa distância em metros também para o administrador. Então, esta lista detalhada, ela traz dessa forma, né? Ela traz aqui um bloco separado por dia, por exemplo, nesta quinta-feira, dia 16/11, eu tenho aqui o registro de entrada e o registro de saída, tá? Aqui eu fiz direto, esse registro foi das 8 da manhã às 18h20, certo? Foi um registro que teve horas locais, total de hora trabalhada local 10,2, total de hora extra comum, que é hora extra durante o dia 2,2, né? Ou seja,
2 horas e 20 minutos de hora extra, não teve hora extra noturna, também não teve hora extra aqui 100%, que essa hora extra 100%, ela é registrada quando é sábado, domingo e feriados, tá? Então, como eu estou aqui buscando aqui um relatório detalhado, específico de um colaborador, informando só o período inicial e final, tudo que traz aqui é deste colaborador. Então ele traz os dias, as informações. E no rodapé desse relatório, ele traz uma soma total. Então, para este colaborador, nesse período que eu selecionei, eu tenho um total aqui de horas, de 49,6 horas trabalhadas, eu tenho 3,3 horas extras e 6 horas noturnos e 0 hora 100%, isso em local. E aqui eu tenho o total também de horas, registro de horas em viagem, tá? Então também em viagens eu tenho aqui alguns números aqui, tá? Então aqui que eu faço? Aqui nós selecionando um colaborador e o período, ele detalha, dentro desse período, ele detalha os registros de horas aqui, com todas essas informações, e embaixo ele vai dar um relatório total aqui, dessas horas feitas local ou de horas feitas em viagem. Então ele consegue separar registros locais e registros em viagem, tá? E aqui ele traz aqui um detalhamento de cada dia. Então aqui, veja só, no dia 20, esse é o detalhamento. Então ele traz o detalhamento por dia, tá? E no final ele traz aqui um total de horas locais e um total de horas em viagem, tá? Então qualquer pesquisa que eu faço aqui, eu consigo acionar a impressão. Então eu busquei um colaborador nesse período, tá? Esse filtro que está em tela, eu consigo gerar um relatório exatamente da mesma forma, um relatório detalhado também. Vamos aguardar aqui o carregamento. Então aqui ele também trouxe, tá, um relatório aqui. Ele me traz aqui segunda-feira, traz todos os dados da segunda e o resumo da segunda. Ele traz numa terça, todos os dados da terça, tá, e um resumo da terça. E lá no rodapé, né, ele vai me trazer aqui o total geral de todos os tipos de hora local e o total geral de todos os tipos de hora em viagem, certo? Ok. Vamos voltar agora aqui no sistema, buscar de novo o menu folha de ponto e vamos buscar um relatório simplificado, que nós vimos detalhado. Vamos ver agora um relatório simplificado. O relatório simplificado, ele já tem uma consulta diferente. Ele não traz por colaborador, porque ele simplifica, ele traz só os totais, tá? Então ele traz aqui todos os colaboradores buscando por período. Então eu vou colocar aqui do período 15/10 a 23/11 e vou pedir para me consultar isso. Aqui ele traz simplificado. Por exemplo, desse colaborador aqui, a Leandro, ele traz todos os dados de horas locais e todos os dados somados de horas em viagem. Tá? Do colaborador César de teste, ele traz aqui, ó, total de registro de horas. Horas trabalhadas, horas extras comuns, noturnas e horas 100% local. E aqui traz as horas em viagem. Então aqui, acredito que vai ser o relatório mais utilizado. Aqui é o relatório simplificado. É aqui que a empresa vai chegar, passar o período inicial e final e gerar a carga de hora completa de todos os colaboradores. Colaboradores que não foi bater o ponto, vai vir tudo como zero, mas ele vai sair no relatório também. Tá? Então aqui está aqui, ó, Franciel, aqui ele tem todas as horas em viagem e todas as horas em local. Tá? E depois que eu faço a consulta, eu consigo também gerar este relatório aqui. Vamos deixar aqui carregar o relatório. Ok, esse é o relatório simplificado, que vai ser o relatório mais prático de ser utilizado. No menu aqui, folha de ponto, vamos acessar a parte de configuração de datas. Tá? Por quê? Nós temos aqui estas horas 100%, que isso enquadra qualquer hora que foi realizado sábado, domingo e feriados. O sistema ele já consegue pegar automaticamente sábado e domingo. E os feriados, eles são pré-configurados aqui no menu folha de ponto em configuração de datas. Eu vou entrar em configuração de datas e vamos trabalhar a questão do horário. Então nós temos aqui toda uma configuração que pode ser parametrizada pela empresa. Hora início de expediente, aqui está 8, mas pode ser alterada. Hora fim do expediente. Hora do início da hora 100% para sábado, domingo e feriados. Hora fim, tá? Da hora extra 100% para sábado, domingo e feriados. Então, a configuração tal que está aqui. Sábado, domingo e feriado, ele conta das 0 hora às 23h59. O expediente das 8 às 18. Tá? Então, aqui são configurações que a empresa pode parametrizar.
início da hora extra comum 1 e final da hora extra comum 1. O que é a hora extra comum 1 e hora extra comum 2? São os turnos de hora. A hora extra comum 1 é o primeiro banco de horas no período da manhã e o comum 2 é o segundo turno de hora no período da tarde. Então aqui no primeiro turno eu tenho das 5 da manhã, ou seja, eu tenho hora extra comum das 5 da manhã até as 8 da manhã. E eu tenho o início da hora extra comum no segundo turno das 18 às 22. Então aqui nós trabalhamos essa configuração. Isso aqui influencia nos cálculos, tá? Lembrando que a mudança disso aqui, ele já muda por padrão todos os relatórios. Se mudar aqui e depois gerar um relatório, tá? Ele só vai mudar, tá? Inserções futuras. Então todo registro de ponto que foi feito até esse momento, ele utilizou esta base, ele utilizou essas informações para abastecer a fórmula que fez os cálculos aritméticos de hora. Tá? Se eu vim aqui a utilizar, isso vai ser alterado só desse ponto em diante. Aqui embaixo nós temos hora noturna, início e final da hora noturna. A hora noturna ela inicia das 22 horas e vai até as 5 da manhã. Então aqui está configurado todas as horas, tá ok? Nós temos aqui o expediente das 8 às 18, a hora 100% para sábado e domingo, ela é 24 horas hora extra, da 0 hora a 23h59, tá? Das 5 às 8 da manhã é hora extra, das 18 às 22 também é hora extra, e das 22 às 5 é hora noturna, tá? Isso aqui pode fazer alteração e clicar em salvar se for necessário, tá? Aqui informa os feriados aceitos pela empresa. Por que feriados aceitos pela empresa? Porque nem toda empresa adere ao mesmo banco de feriados. Nós temos os feriados fixos e nós temos os feriados móveis, que são os feriados afetados pelo ano bissexto e outras questões religiosas também, tá? E também tem aqueles feriados regionais, que cada empresa vai trabalhar com seus feriados. Então, nesta tela aqui, cadastra-se todos os feriados que a empresa respeita, que a empresa não vai trabalhar. Então, eu fiz alguns exemplos aqui, por exemplo, dia 1º tá, do mês 1, ano novo, dia 2 do 11, dia 1º do 11, finados, né? Dia 7 do mês 9, Independência do Brasil. Então aqui pode cadastrar todos os feriados. Se tiver mais algum feriado que a empresa vai aderir, é aqui que ela cadastra. E para cadastrar é simples, é só informar a data aqui. Por exemplo, eu vou informar aqui dia 12 de outubro, só para fazer um teste, vou colocar dia 12, tá? Do mês 10. É o feriado aqui de Nossa Senhora Aparecida ou do Dia das Crianças, né? Então eu vou fazer um exemplo aqui. Ok, vou colocar aqui e vou clicar em acrescentar feriado. Clicando aqui, ele vai atualizar esta base aqui e já vai mostrar que esse feriado foi inserido aqui. Tá? Vamos voltar aqui. Já está aqui, ó, dia 12 do 10, Nossa Senhora. Então, todo o registro de ponto que for feito nesta data, ele vai pegar 100% hora extra, ou seja, ele vai pegar da meia-noite às 23h59, tá? Porque sábado, domingo e feriado, tá? Já está declarado aqui que sábado, domingo e feriado, ele é 100% hora extra da 0 hora às 23h59, tá? Então, a empresa tem que abastecer esse quadro e inserir os feriados regionais. E para aqueles feriados que são móveis, né, tem feriados que ele é o segundo domingo do mês X, tá? Feriados que são móveis, a empresa todo início do ano ela tem que atualizar essa base de dados, tá? Então temos aqui diversas categorias de celebração no Brasil, como feriados nacionais, feriados estaduais, feriados civis, feriados religiosos e pontos facultativos, tá? Exceto os feriados nacionais e fixos, os demais a empresa deve atualizar esta base, tá, de dados anualmente, recomendavelmente nos primeiros dias do ano, tá? Assim que possível, ela atualiza essa base daqueles feriados móveis, tá? Então essa base aqui é de extrema importância para gerar hora extra 100%. Então apresentamos aqui a primeira versão do sistema de registro de ponto, tá? Em breve teremos mais atualizações, tá? Mas essa é uma versão que já está disponível, apta a ser usada, tá? Para fazer inserções ali nos bancos de horas e gerar esses relatórios.